Dicas de saúde e bem-estar. Mais saúde. Muito bem, vamos falar de saúde, saúde mental, porque vamos falar a respeito sobre psicologia organizacional e do trabalho. Justamente quem vai conversar com a gente é o nosso querido, claro, sempre participa aqui com a gente na programação da Rádio Shalom, o nosso psicólogo da Amarelo, Robert Saraiva. Robert, boa tarde para você, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite novamente. Muito bem, Robert, vamos falar a respeito sobre a psicologia organizacional do trabalho. Eu queria saber a respeito de você o que é justamente essa psicologia e do trabalho, né? Explica pra gente. Perfeito. A psicologia, né, ela pode ser aplicada em vários ambientes diferenciados, né, e um deles é dentro do trabalho mesmo, né. Então, a psicologia organizacional, ela surge para dar esse cuidado emocional, afetivo para os colaboradores. Eu costumo classificar sempre a psicologia organizacional e do trabalho como um cuidado com o maior ativo que a empresa tem, que é o quê? Os seus colaboradores, né? Então, o trabalho do psicólogo organizacional, ele vai muito mais além do que só verificar ponto, coisas assim nesse sentido, né? Que às vezes as pessoas têm essa ideia que o psicólogo organizacional faz só isso, ou só seleção, né? O psicólogo organizacional cuida do plano de carreira dos colaboradores, ajuda na formação e crescimento desses colaboradores, dá amparo emocional aos colaboradores, ajuda nos treinamentos desses colaboradores, desenvolvimento profissional deles, né? Então, o psicólogo organizacional também faz a seleção de algumas partes administrativas em alguns lugares, mas ele tem uma contribuição geral, justamente no crescimento e desenvolvimento desse colaborador, também com esse amparo e cuidado emocional do mesmo. Tá certo, então. E agora tem algumas ferramentas que eu queria que você pontuasse cada uma delas. A gente vai começar aqui, por exemplo, como elas são usadas no dia a dia das empresas, né? Por exemplo, o primeiro ponto é a respeito sobre atração e retenção de talentos, né? Explica pra gente. Perfeito. Perfeito. A atração e a retenção de talentos, elas funcionam justamente no manejo desse ativo que a empresa tem, que são as pessoas, né? Então, o recrutador, ele sempre vai selecionar o melhor colaborador para aquela determinada função, baseada nas competências que ele tem, né? Seja nas suas habilidades, seja no seu conhecimento técnico, seja na sua forma de atitude. Então, são coisas que o selecionador ele sempre observa para ele escolher o melhor colaborador para a empresa. Isso é até um ponto interessante, Rodrigo, da gente falar, porque às vezes as pessoas que vão para a seleção de trabalho pensam sempre que o colaborador está contra elas, né? Como se o recrutador estivesse ali para testar ou fazer alguma coisa ruim com a pessoa, pra prejudicar, né? Sim, sim. Ele prejudicar. O recrutador ele não tem essa visão. Ele quer selecionar um bom colaborador. Então, até para desrobotizar um pouco essa figura do recrutador, né? E essa retenção de talentos, ela também é um ponto muito importante, né? Que o que é que faz um colaborador bom continuar numa empresa por muito tempo? Porque, assim, a empresa ela quer que o bom colaborador fique lá, porque ele dá resultado, né? Então, a empresa ela precisa aí de atitudes organizacionais, de intervenções organizacionais para fazer com que o colaborador permaneça. E como é que isso é feito? Através de bons benefícios, né? Através de uma boa remuneração, através também de um clima organizacional, né, que seja psicologicamente seguro para ele. Então, existem várias situações onde a psicologia organizacional entra para dar o maior conforto e a maior valorização possível para esse colaborador, para ele permanecer lá o mais tempo possível, né? Isso que a gente chama de reter talentos, de manter o bom colaborador lá por mais tempo que possa. Certo. Um outro ponto também, Robert, é a respeito sobre gestão de conflitos. Como o psicólogo organizacional, ele estuda a fundo, né, as competências ideais para cada cargo, participação dos processos de recrutamento e seleção, como é a aplicação desses testes de personalidade. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. A gestão de conflitos, ela é um ponto inerente ao psicólogo organizacional, né? E conflitos eles sempre vão acontecer. Essa ideia de que conflitos não podem existir ou não vão existir, ela é utópica, isso não acontece, né? Conflitos acontecem, né, dentro das empresas. Não quer dizer que todo conflito precisa ser levado ao psicólogo organizacional, mas em alguns pontos, sim, né? Indo para essas ferramentas aí da seleção, a gente utiliza, depende muito da empresa, depende muito da função que vai ser
selecionada, depende muito ali do dia a dia do próprio psicólogo, né? Então, existem várias formas de fazer essa seleção. Pode ser feito somente através da entrevista normal e comum, onde o psicólogo ele vai buscar, né, as competências que ele precisa através ali mesmo da conversa com o colaborador. Ele pode aplicar testes, né? Funções de base, funções que precisam mais de atenção, de memória operacional. Existem testes que podem ser aplicados para isso. Existem testes de personalidade, né, como o palográfico, por exemplo, onde a gente pode estar observando ali algumas constituições da personalidade daquele sujeito. Obviamente que o teste ele não vai definir a personalidade de alguém, né? O Sim. teste ele é uma ferramenta que entra no contexto geral, mas o teste ali vai dando alguns sinais. Então, existem várias dessas ferramentas que o psicólogo organizacional utiliza para selecionar melhor o seu colaborador, né? Eu fiz estágio quando eu era estudante, eu estagiei nessa parte organizacional, né? Sim. Então, eu fazia muitas seleções na empresa onde eu trabalhava. E era muito interessante que a gente utilizava dinâmicas mesmo. A gente selecionava alguma dinâmica ou selecionava alguma atividade que não é necessariamente um teste psicológico, mas que ela trazia um pouco daquilo que a gente queria buscar, né? Então, a gente meio que aplicava essas dinâmicas, aplicavam essas atividades para a gente buscar traços ou competências ali que a gente pode observar naquele momento, né? Não, eu já Mas é participei sempre também, importante. desculpa só interromper, Robert, eu também já tinha Não, participado pode de... falar, pode falar. Pois é, eu também já participei de uma dinâmica dessa, né? Porque não era só uma entrevista de fato, a entrevista de fato com o recrutador foi somente a última etapa, mas a dinâmica, né, com os colaboradores, com as pessoas ali que estão para participar dessa seleção, justamente quem participou, né, tinha uma psicóloga na época que eu participei também de uma dinâmica de entrevista, justamente para tratar, né? Se você é um personagem tal, o que você faria nessa situação, né? Então é bem dinâmico, bem bacana. Perfeito. Eu lembro de uma dinâmica que eu apliquei uma vez, a gente estava selecionando uma vaga, que era uma vaga muito alta, que era de um supervisor, era de uma empresa pública aqui no Ceará, era um supervisor de engenharia de uma região do estado, então era um cargo muito alto, né? Sim. E vinham candidatos de todo o estado e tal, para fazer essa seleção, e colocaram para mim fazer, porque eu era estagiário. Eu e a minha coordenadora, né? E a gente criou uma dinâmica que era o seguinte, o cara estava num planeta que era inóspito e ele precisava criar um veículo para rodar naquele planeta. E a gente começou a observar como eles desenrolariam problemas que eles teriam no dia a dia sobre terreno, sobre improvisação, sobre responder rápido, através de uma dinâmica simples, né? E a gente aplicou em grupo. Porque como seria uma questão de gestão, a gente precisava observar também como ele trabalhava em grupo e como é que ele lidava também com as outras pessoas, né? Um exemplo de uma atividade que eu já apliquei que a gente pode observar onde a gente vai vendo vários pontos, né? Inclusive para as pessoas que vão fazer seleção, é muito importante que vocês se apliquem bem às dinâmicas, né? Obviamente que a entrevista é um ponto muito importante. A gente avalia muita coisa na entrevista, né? Mas elas somadas a essas outras coisas, elas têm um sentido enorme aí. Agora, Robert, também tem um outro ponto, né, a respeito sobre o estímulo à capacitação de colaboradores. Como é que a psicologia, ela também se faz presente nos programas de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, né? Qual é a missão, por exemplo, assim? Perfeito. Quando a gente faz uma avaliação de desempenho, Rodrigo, por exemplo, a gente vai observar que existem colaboradores que eles têm gaps, né? O que são os gaps? São pontos a melhorar, né? Certo. Então, um bom trabalho de psicologia organizacional, ele vai fazer o quê? Ele vai constantemente estar avaliando o desempenho dos seus colaboradores, encontrando quais são esses pontos a melhorar e desenvolver esses pontos a melhorar a partir de treinamentos, né? A partir de capacitação. E isso existe para quê? Para que a gente consiga desenvolver aquele colaborador profissionalmente, o que vai servir para ele, tanto para ele crescer dentro da própria corporação, quanto também para em outras empresas, caso ele vá por trabalho, né? E para que a gente consiga ter uma dor sanada. Porque, às vezes, a falta dessa competência, ou o gap dessa competência, gera uma dor dentro da operação, dentro do escritório, ou em algum lugar onde aquele colaborador está inserido, né? Sim. Então, é sempre muito importante dizer, obviamente, que existem casos e casos, né? Mas empresas sérias, elas sempre querem manter o colaborador e quer fazer ele se desenvolver. Não porque ela é boazinha também, né? Obviamente, porque isso dá um retorno financeiro para ela também, né? Mas, obviamente, que isso também é uma via de mão dupla. Os dois ganham nesse sentido, né? Então, a capacitação, ela existe nisso. E o incentivo à captação é justamente isso. Porque quando eu já tenho um colaborador que ele já está inserido dentro da minha cultura de trabalho, né? Ele já entende como a minha empresa funciona, ele já se relaciona bem com as pessoas, eu prefiro muito mais desenvolver e que esse colaborador se capacite, se forme, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação e ele exerça cargo de liderança do que eu contratar uma pessoa que vem
toda contaminada de uma cultura organizacional de fora, entende? Sim. Uhum. Então, para mim, é muito mais benéfico desenvolver o meu colaborador que já está aqui, inserido na minha cultura, que já entende como tudo funciona, do que eu trazer um colaborador de fora. Obviamente que existem casos que essa é a solução, mas eu digo, até pela minha experiência, que essa é sempre a última solução. O ideal é sempre buscar a própria capacitação interna mesmo. Perfeito. Um último ponto agora, só para a gente encerrar, Robert, a respeito sobre a avaliação do plano de cargos e salários, né? Como é que a avaliação do plano de cargos e salário também tem esse envolvimento da psicologia do trabalho, né? Porque para a psicologia, principalmente, que eu andei pesquisando, é um elemento crucial na motivação dos trabalhadores, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Justamente. Essa avaliação do plano de cargos, ela é muito associada também à avaliação de desempenho. Como é que funciona um plano de cargos, certo? A empresa ela tem planos de cargos que são horizontais e verticais, né? Os horizontais são o colaborador que ele está ocupando uma função e essa função vai de 1 para 2 para 3, então ela vai sendo evoluída de uma forma horizontal e ela pode se tornar vertical. Por exemplo, hoje ele é assistente, depois ele vai se tornar analista, entende? Então, a horizontal, assistente 1, 2, 3, e vertical, supervisor, gerente, analista, enfim, né? Então, o plano de cargos ele serve justamente para dar ao colaborador esse senso de crescimento. Porque imagina você ocupar uma mesma função e mesmo cargo por 10 anos, você não vai se sentir desmotivado? Com certeza, né? Sim. Então, a evolução da corporação, ela existe para isso. Esse senso motivacional é justamente isso. Dar ao colaborador esse senso de crescimento. Não é só um senso imaginário, é um senso real. Porque conforme ele vai sendo promovido, ele vai recebendo compensações financeiras para isso, né? Ou ele vai também executando funções diferentes conforme a responsabilidade dele vai aumentando. Então, o plano de cargos, ele funciona justamente para aquele ponto inicial que a gente conversou, para a retenção de talentos. Então, para mim pegar um colaborador e fazer ele passar muitos anos dentro da minha empresa, ele se capacitando, se tornando cada vez melhor, eu preciso dar a ele um vislumbre de como o crescimento dele também vai ser rentável para ele. Então, se eu pego o Rodrigo, que hoje é assistente, que ganha um salário X, e dou ao Rodrigo uma perspectiva de que daqui a 5 anos ele vai ser analista e vai ganhar 4x, o Rodrigo vai estar motivado a trabalhar cada vez mais, né, de uma forma mais efetiva e dando melhores resultados, porque isso também é benéfico para o Rodrigo, não só para a empresa. E o Rodrigo sendo beneficiado e dando seu melhor, ele também beneficia o próprio trabalho. Então, o plano de cargos e salários, eles existem para isso, para dar esse senso de perspectiva para o colaborador, para desenvolver o colaborador dentro da sua função, fazer com que ele cresça pessoalmente, cresça profissionalmente e que ele também dê essa contribuição para a própria empresa, né, através do conhecimento e através do seu desenvolvimento. Perfeitamente, é isso. Ô, Robert, mais uma vez quero agradecer. Ó, o Robert, ele é psicólogo da Amarelo, tá? Robert, passa as redes sociais também da Amarelo, tá certo? Para quem quiser seguir o trabalho, acompanhar o trabalho da Amarelo. Pronto, perfeito. A gente é da Amarelo Saúde Mental, né? Só para quem não conhece a Amarelo ainda, nós somos uma startup de psicologia, né? A gente tem como nosso grande objetivo levar a segurança psicológica para as empresas, né? E você pode acompanhar um pouco mais do nosso trabalho pelo Instagram, né? Que é o @amarelo saúde mental. Você pode procurar lá. A gente também está no LinkedIn, também está no YouTube, também está no TikTok. Só botar lá amarelo.saúde mental que você vai encontrar a gente em todas as redes sociais, tá, Rodrigo? Perfeitamente. Ó, Robert, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Shalom News, na programação da Rádio Shalom. E, claro, até a próxima aqui. Os microfones estarão disponíveis para você participar também, tá certo? Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o espaço, tá? Então, até a próxima. Até a próxima.